Mais um episódio do Conexão Mente-Corpo, todas as quartas-feiras, trazendo aqui temas importantes para o autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, muito delicado. Tem pessoas que não conhecem e não sabem algumas deficiências que elas têm. E a maioria dos conflitos, interpessoais, tanto nos meios corporativos, quanto nos meios conjugais, familiares, ocorrem porque a maioria delas, não sabem ou não querem saber de ouvir umas às outras. Sabe, isso implica substancialmente na relação das pessoas, Então, os conflitos maiores são por conta disso. Muito boa noite, querida. Então, assim, o que acontece? E quando a gente traz a importância de saber ouvir com atenção, qual que é a diferença, entre ouvir e escutar? Tem uma diferença aí. Ouvir, a gente apreende com os órgãos do sentido. Eu ouço a música aqui, que eu acabei de baixar, eu ouço o carro passando, eu ouço a minha voz. Agora, a escuta, ela exige uma parte do nosso cérebro, uma atenção plena, a pessoa tem que estar com uma disponibilidade interna para escutar as outras pessoas, para escutar o outro. E essa inabilidade, essa incapacidade de ouvir, ela não afeta só a pessoa que tem essa inabilidade, ela também afeta as pessoas ao redor. Porque o que acontece? Que as pessoas se afastam. As pessoas, aquela pessoa que não sabe ouvir, ela fica enfadonho. Não é só terapeuticamente falando, eu estou falando das relações interpessoais do comum, no dia a dia do trabalho, no dia a dia com o amigo, no dia a dia nas relações familiares. As pessoas, elas cortam as outras, não deixa completar o raciocínio, já imagina o que a outra pessoa vai falar. E isso é uma deficiência mesmo, uma deficiência de vícios, é uma maneira que a pessoa, um modo operante da pessoa, talvez por ansiedade, que interrompe o outro, não quer escutar. Então, existe uma técnica de escutativa, que eu gostaria muito de passar esses conteúdos, porque pode ser que sirva, caia a ficha. Até porque a gente precisa evitar os abomináveis que a gente tem no caminho, e não sermos um deles. Aquele abominável síndrome de Noé, não é comigo. A pessoa não quer nem ouvir, isso não é comigo, isso aí não é comigo, é síndrome de Noé. E tem o famoso abominável sabe tudo. Aquela pessoa que chega, conversa com um amigo e fala, putz, briguei com a minha mulher, fala, de mulher eu entendo, manda flores para ela. Ele não pediu opinião, ele só queria desabafar, porque a fala, quando você põe para fora, muitas vezes cura. Ele não pediu a opinião dele. E o outro sabe tudo, fala o que ele pensa. E ele nem pediu opinião, ele não deu a oportunidade da pessoa pôr para fora esse conflito que ele tem. Ou aquele marido que chega em casa cansado e fala, puxa, hoje foi tão difícil lá. Esse aí é o abominável IBGE. Fica quietinho que os índices de desemprego estão altíssimos. Então, não deixa a pessoa desaguar, Não deixa a pessoa falar o que está afligindo. E tem um outro abominável, que é o meu pior é melhor. Então a pessoa comenta, puxa, bati o carro, deu, sei lá. Eu disse, olha, fique feliz porque eu bati o carro
e deu PT. Então ele fica competindo, compete na saúde, na doença, compete nas desgraças. Então essas pessoas que não sabem ouvir, escutar, né, precisam pelo menos conhecer essa técnica para que caia a ficha. Porque as pessoas precisam se conectar mais, e a gente se conecta com a fala, com a escuta, né? Nós somos seres humanos. Esse conteúdo que eu vou passar aqui, eu já fiz em alguns lugares, né? No curso de gestores na Secretaria Municipal da Saúde, tem um curso de gestores hospitalares, e a gente fez uma dinâmica lá, faz parte do conteúdo programático de inteligência emocional. Também fiz essa palestra na semana da CIPAT, do hospital que eu trabalho, várias vezes. No GTH, que é o Grupo de Trabalho de Humanização, tivemos oportunidade. Inclusive, em umas palestras do Hospital do Servidor Público. Então, agora eu passo com muito carinho essa técnica, que são 5 passos. Lógico que essa técnica é uma técnica dinâmica, né? Agora eu vou passar para o passo 2. Não é assim. Uma vez que você absorve esses conhecimentos, você vai ter um insight, né, de como proceder naturalmente, né, uma coisa dinâmica. E é isso que é o mais importante. A primeira coisa, o primeiro passo para uma escuta ativa, uma escuta, no fundo, empática, né, alguns chamam de escuta empática, ou uma escuta compreensiva, né? Carl Rogers, que é a pessoa que trabalha muito, né, com a pessoa centrada na pessoa, terapia centrada na pessoa, trabalha muito essa técnica de escuta compreensiva. Mas a gente traz aqui os conteúdos da técnica da escuta ativa, né? Esse termo, porque ativa porque você tem o propósito de, você tem consciência, você tem uma disponibilidade interna. O primeiro passo, né, a primeira, né, são 5 passos. A primeira é as reações não verbais de escuta. Ou seja, a pessoa que é o ouvinte, tem o ouvinte e o interlocutor. Essas reações, a reação do ouvinte, a pessoa tem que estar disponível. Não adianta eu tô lá digitando e falando, não, pode falar que eu tô te ouvindo. Não, você não está ouvindo. Para o que você está falando. Se você está terminando, né, no meio da empresa, se você já está passando o e-mail, você fala 1 minutinho só que eu já te escuto. Porque você tem que estar disponível, né, na parte corporal, inclusive. Né? A pessoa tem que estar totalmente disponível para essa pessoa. É melhor ser sincero e falar, pode ser daqui 5 minutinhos? Isso é importante, faz diferença, gente, faz diferença. Né? Por quê? Porque nessa primeiro passo, que é as reações não verbais da escuta, qual que é? A pessoa tem que primeiro, nessa primeira etapa, a pessoa tem que estar totalmente disponível para o outro. Ela tem que estar olhando nos olhos, né? Ela tem que, inclusive, o corpo dela um pouco assim. E quando ela falar, ela acena com a cabeça que está entendendo. E nesse primeiro passo, gente, a tua boca, ó, quieto, é só o teu ouvido que está falando. Deixa a pessoa falar, deixa ela falar. Falou, e você fica quieto. Né? Quando ela... você sente que ela se esvaziou. Então, é fundamental, olho no olho, o corpo para frente, né? Numa demonstrando interesse, e a tua cabeça assim, levemente acenando, tipo, estou entendendo. Essa é a não verbal, né? Então o corpo do ouvinte vai estar nessa estratégia. O segundo passo, lógico que é o que eu falei, é dinâmico. Você vai sempre lembrar, opa, quero falar comigo, deixa eu estar disponível, né? O segundo passo, gente, você vai trazer, a gente chama de paráfrase, né? Paráfrase significa pegar a palavra dela e colocar na sua boca, não o inverso. Tem gente que pega, deturpa tudo, põe a palavra dela
né, dizendo que era da outra. Não. Você vai pegar uma parte da palavra, colocar um sinônimo de uma outra maneira e fala, eu entendi que... Aí você repete o conteúdo para dar... Você está me falando que... Então você está querendo me dizer que... Em resumo, percebe? Essa é a segunda parte. A paráfrase é muito importante. Por quê? Porque você vai condensar as ideias dela, né, de uma maneira simples, inteligível, mas assim, a essência do que ela te falou. Olha que interessante. Para confirmar, gente, porque tem muitos ruídos na comunicação. Tem pessoas que falam A, o outro entende B e se bobear, eles chegam na conclusão do C e não é nada disso, percebe? Sai cada um pensando uma coisa, o outro pensando que o outro entendeu, o outro pensando que o que ele entendeu é a verdade. Por isso que é importante a paráfrase, a condensação da ideia do que você ouviu, né? Colocar palavras que a pessoa falou, né, na sua boca, e não o julgamento, né? E não o julgamento, achar que não concluir o pensamento, sabe? Ou fazer algum julgamento. Isso aí é nem pensar, né? Nessa parte, nessa segunda etapa da paráfrase, você vai dar um entendimento daquilo, né? Que é o X da questão. Na terceira fase, que aí você vai refletir sobre as implicações. É importante falar isso, né? Então, por exemplo, isto significa que... Então, o que você está querendo me dizer, nossa, né? Você está dizendo que tudo isso acontece. Você percebe? Será que ajudaria a ser... Você vai ver, você vai refletir e fazer em conjunto que as implicações daquele episódio, né, é o resumo daquilo que poderia decorrer dessas ações, dessa atitude, desse desejo, dessa dificuldade que ele está passando, né? Então, pelo que você está me falando, então, pode ser que você seja demitido, é isso? Sabe, assim, trazer para a realidade as implicações daquilo ali, né? Ah, não vai chegar nesse ponto, mas eu tô com vontade, sei lá, o papo é dinâmico. Mas é importante você discutir sobre as implicações quando uma pessoa traz algum desejo, né? O terceiro passo, né? Então nós falamos aqui das reações não verbais, o segundo da paráfrase, né? De colocar palavras dele na sua boca. No terceiro nós falamos sobre refletir sobre as implicações daquele contexto. No terceiro, você vai solicitar contribuições se necessário. Mas o que aconteceu depois? É uma das frases. Por exemplo, você poderia dar um exemplo do que você está me falando, para eu entender melhor? Fale mais sobre isso. São frases que são importantes nesse quarto passo, porque você vai ampliar o teu conhecimento, né? E o último passo da escuta ativa, né? Conforme a gente pontuou dessa técnica, né? Você vai refletir sobre os sentimentos subjacentes. Por que é importante refletir sobre os sentimentos? Porque é o sentimento que dá liga na escuta ativa. Puxa, eu imagino como você deve ter se sentido, hein? Nossa, eu nem sei o que eu faria no teu lugar. Nossa, eu fico imaginando como você ficou aborrecido, triste, como você se sentiu, né? Ou pode ser também uma alegria. Nossa, que alegria tudo isso que você, né? Porque a pessoa também pode vir trazer não só coisas ruins, mas comunicar um desejo, né? Puxa, que legal que você fez isso, né? Então você vai falar, eu imagino como você ficou feliz. Então quando você, nossa, eu imagino como você ficou triste. Eu também no teu lugar também ficaria bastante triste. Né? E o que você pretende fazer, né? Porque acho que depois disso, o fechamento da escuta ativa, o que você pretende fazer com isso? Gente, aí você não vai ser aqueles abomináveis que vai dar opinião sobre a fala
Deixa primeiro a pessoa ver o que você pretende fazer. É uma técnica importante, né? Esses 5 passos, é dinâmica. É importante trazer a luz do conhecimento. Nem sempre nós estamos disponíveis, eu entendo isso, né? Porque muitas vezes nós queremos ser ouvidos, né? Então, muitas vezes, essa dinâmica nem sempre é abrangente, né? Mas é importante trazer à luz essa possibilidade, porque isso é uma técnica, cria-se um hábito e você percebe os insights da vida, né? Porque são as relações que mobilizam esses sentimentos, né? De poder confiar no outro. Tem um rapaz está perguntando: não ouvir e dar atenção ao outro é motivo para conflitos, gerando a falta de comunicação e suas complicações nas relações pessoais? Com certeza, né? Não ouvir e dar atenção ao outro é exatamente isso, porque não atrapalha apenas a pessoa que não ouve, o mal ouvinte, atrapalha também o entorno, porque só a pessoa quer falar, é enfadonho, né? A gente sabe disso. E, nossa, só ela fala dela, a gente vai falar alguma coisa, ela compete com a outra. E muitas vezes a gente conhece pessoas assim no nosso meio. Por isso que é importante levar esses conteúdos para as pessoas, né? Para as pessoas perceberem, será que eu sou assim? Realmente é desagradável, né? Alguém vai querer falar comigo, eu não escuto por completo, eu faço julgamento, eu finalizo o papo, interrompo e já imagino o desfecho. Então, deixa a pessoa falar. Nem sempre, né, a gente está disponível, é isso que eu reafirmo para isso, mas é importante saber o quanto que é inadequado a pessoa que não deixa o outro falar, ou só ela quer falar. Na CNV existe uma técnica, comunicação não violenta, que o Marshall Rosenberg dá um bastão nos meios corporativos, principalmente. Quem tiver com bastão tem o direito à fala, porque as pessoas querem falar e não conseguem completar o raciocínio ou demandam mais tempo que o outro. E também isso é desagradável, né, gente? Né? Então, aqui, não ouvir e dar atenção ao outro é motivo para conflitos, sem dúvida. Né? A pessoa não ouve e não dá atenção. Nas relações interpessoais, né? Nas relações familiares, a importância, por exemplo, de dar vazão às crianças falarem, porque nós somos frutos de uma geração, né, os nossos antepassados, que as crianças não tinham voz, né? Agora não, agora está diferente, as crianças precisam falar e os pais têm que dar vazão a essa fala, né? É muito importante. Hoje em dia as crianças não aceitam mais não como resposta, tem que explicar e tem que vir de onde vem esse desejo, né? Essa fala, o que está por detrás dessa fala, desse pedido. Às vezes as crianças falam com muito simbolismo, né? O choro, o mimo, a atenção, o comportamento mais agressivo são simbólicos de alguma coisa que está desconfortável nela. Então os pais, principalmente, precisam estar atentos à linguagem não verbal, né? Tem gente que convive com outras pessoas e não olha para o rosto. Lembra da primeira fase? Comunicação não verbal, né? Reações não verbais de escuta. Tanto o ouvinte tem que estar atento, sabe? A voz embargada do interlocutor, os olhos marejados, a tristeza no olhar. Nós os seres humanos temos perícia nisso, só que as pessoas estão totalmente desconexas umas das outras, nem percebem. Às vezes no ambiente de trabalho, essa semana mesmo eu tive a oportunidade, eu fui ver um material num lugar
De repente eu vi uma pessoa que estava chorando no departamento. Eu falei, não. Aí eu parei o que eu estava fazendo. Eu falei, não, ela é importante. Eu falei, né, se você quiser conversar. E ela ia fazer uma cirurgia tal, e pôs para fora. Eu levei um copo d'água. Depois até o que eu fui fazer, eu tive que refazer em outro horário. Mas assim, é importante você olhar para as outras pessoas. Nós somos seres humanos, a gente não pode perder isso, né? Essa conexão, né? A conexão com o outro, né? E muitas vezes casais brigam porque a mulher acha que ele tem bola de cristal dos desejos dela. E ele acha que também ela tem bola de cristal dos desejos dele ou das necessidades. Precisamos sim falar das necessidades que temos, dos nossos sentimentos. Abrir esse leque dessas possibilidades, né, fortalece as relações. Né? Então, a maioria dos conflitos empresariais dentro das empresas são por ruídos de comunicação. A pessoa não deixa o outro falar, né? E não deixa de falar das necessidades que ele está tendo dificuldade, né? E também nas relações de amigos. Quantos amigos se afastaram? Quantos familiares uns não falam com os outros? Porque a comunicação está... Porque o outro não ouviu. O que aconteceu? Né? Então, isso incomoda muito, isso desgasta muito. E nós precisamos resgatar o nosso lado humano. A gente não pode perder a ternura jamais. Né? E é isso que essa mensagem, né? essa técnica, né? Essa técnica, na realidade, quando você tem essa escuta mais empática, ela é perita em casos de queixumes e lamentações, ela é perita nas situações conflitantes, nas críticas do nosso comportamento, né? Porque às vezes a pessoa que os nossos interlocutores nos fazem, né, o feedback, que a gente fala de feedback, saber receber um feedback, gente, é de muito crescimento, né? Receber crítica, né? Fazer crítica é aquilo que eu já falei aqui numa conexão, mas aqueles que sabem ouvir uma crítica, ela tem que ter um filtro para saber se aquela crítica tem procedência ou se essa crítica, né, tem que ter um bom senso nesse sentido, porque tem pessoas avessas à crítica e tem pessoas que são muito críticas, né? Na escutativa, a gente fica com uma disponibilidade interna sem julgamento, de preferência. Gente, é um desafio você não colocar o teu crivo da razão na fala do outro, interpretando, sabe? De maneira... precisa de muita técnica para você ficar isento daquilo, né? E você vai formando, lógico, cada um tem um arsenal, vamos dizer assim, das coisas que ela acha certo ou não, em termos de moral, em termos de costume, mas quando você estiver fazendo a escutativa, preferencialmente você fica isenta do julgamento, né? Marshall Rosenberg, que é o autor da comunicação não violenta, ele pontua muito isso, né? Uma outra telespectadora: todas as vezes que falo com meu marido, acabo chorando e não consigo passar o recado. Olha que interessante, né? E é muito difícil, porque às vezes a nossa emoção está além da conta. Então, o quanto que seria importante ele poder ouvir, né? Saber ter essa escuta ativa. Agora, quando você consegue falar para ele essa dificuldade tua, né, em momentos mais sóbrios, né, em momentos, sabe, eu me sinto bastante confortável, fulano, quando eu consigo expressar o que eu sinto para você e você dá vazão à minha fala, né? Quando você fala assim, e aí você faz um pedido, porque a técnica da CNV é exatamente isso, falar da dificuldade, né? Porque nós estamos falando aqui do ouvinte, né, da escutativa, e aí você está falando de uma maneira, de uma comunicação não violenta e podendo expressar a tua necessidade, porque quando você chora,
é difícil falar, mas assim, as emoções abarcam o nosso ser, né? Então você fica com um descontrole emocional e quem faz isso é a criança. Então a tua criança precisa ser trabalhada um pouco mais. O adulto fica firme. Fala, olha, eu fico bastante desconfortável quando eu não consigo falar com você as minhas necessidades. Aí você está falando como adulto, talvez você precisasse de alguma maneira pontuar isso, né? Tem algumas questões internas que a gente desconhece, né? No caso você deve perceber o quanto que te afeta, né? E quando a gente fala de uma maneira que a gente fala no choro, né? Isso você vai acabando aumentando a sua baixa autoestima, porque você não foi ouvida. E quando a gente, né, é o outro lado da moeda, né? E quando a gente fica nessa situação, a gente precisa ter o controle das nossas emoções. É fácil falar, na hora é difícil, mas é importante, sabe o quê? Respira fundo, bebe uma água, fala o quanto que você mexe com os meus sentimentos quando você não dá vazão à minha fala. É uma maneira de explicar, porque o outro não tem uma bola de cristal, percebe? Talvez ele pegue no teu calcanhar de Aquiles, te mobilize sentimentos ali aí da tua criança, pra gente trabalhar, né? O adulto não, o adulto se posiciona, o adulto fala, olha, eu não gosto que você fala assim comigo, eu fico bastante desconfortável, posso te pedir um favor? Porque na comunicação violenta, na CNV, você fala da tua necessidade, fala dos teus sentimentos, fala do sentimento dos outros, da necessidade do outro, mas também no final você faz um pedido, você fecha com um pedido. Posso te pedir um favor? Quando eu estiver falando, você pode me ouvir? Delicadamente, né? Então essa técnica da escutativa, ela no fundo, ela é dinâmica, né? Não é agora eu vou para o primeiro passo, segundo passo, não. São 5 fases. Quando você percebe a importância de você estar no primeiro passo, você está disponível para o outro na presença física, né? Então, não adianta eu falar, pode ir falando que eu tô aqui, eu tô te ouvindo. Não, você não está ouvindo. Para. Ficou bom, né, Neide? Que bom que você gostou, querida. Tomara que dê certo, viu? Então, a pessoa tem que estar disponível para o outro. Para e fala, olha nos olhos, fala, pode falar, tô te ouvindo. Né? Tô te ouvindo. Nem sempre nós estamos disponíveis para o outro. A gente também tem que ter esse crivo, né? Nem sempre o outro está disponível para a gente. Mas quando a gente vai trazendo esses insights, que eu quero melhorar as minhas relações interpessoais, eu quero melhorar a minha qualidade dos meus relacionamentos, então a gente também serve a carapuça e coloca isso de uma maneira prática mesmo, né? Então eu aceno com a cabeça, pode falar, eu tô te ouvindo, entendo, sim. E aí você vai falar daquela parte, você coloca as palavras que você ouviu dela na sua boca e devolve. Então você quis me dizer isso. Você faz uma síntese do que ele é exato. Pode ser que a pessoa não quis dizer isso. Então me esclarece mais, aí você pede mais contribuição. Essa é a escutativa. Você querer entender empaticamente o desejo da fala do outro, entender, compreender. Gente, isso melhora tanto as relações, isso melhora tanto, isso ajuda o outro, isso é terapêutico, tanto para quem pratica, quanto para quem é beneficiado de uma escuta empática e amorosa. É isso, meus queridos. Olha, se vocês gostaram desse conteúdo, passem para os teus amigos, familiares. Eu também estou colocando esse conteúdo no YouTube, né, no canal, para ficar firmado, né, porque a gente não sabe se essa rede, né, espero que seja eterna, que a gente não perca, mas a gente não sabe como é que vai ser mais para frente. Então eu estou também colocando lá no meu canal. Então é isso.
Inspira profundamente, né? Porque conexão mente-corpo a gente acaba falando tanto e não faz a prática, né? O pessoal tá falando, Marisa, e a prática? Então, eu vou disponibilizar umas práticas aí pra gente ter, não esquecer de mente, em mente, né? A meditação, o voltar para dentro, o acalmar, serenar a mente. O nosso grande, vamos dizer assim, portal é a respiração, né? A respiração nos deixa centrado. Inspira profundamente, expande o abdômen. Solta o ar, encolhe o abdômen. Quando você faz isso 5 vezes, você já diminui o ritmo aqui, consegue ter o controle minimamente das tuas emoções. Né? Bebe uma água. Volta para observe, né? A mente e o corpo, ela é integrada, não dá para separar. Certo, meus amores? Então, ó, um beijo e até o próximo Conexão Mente e Corpo.